Bom, o futuro do Ben, quando ele se tornar o Ben 10.000, é uma das partes mais importantes do desenho, mas ao mesmo tempo deixa a gente cheio de dúvidas sobre o que acontece com outros personagens. Graças à série de Omniverse, a gente já sabe como vários deles vão se desenvolver na fase adulta, mas existem outros personagens como o Albedo, a Thea e outros personagens mais fora do núcleo do Ben que ainda geram muitas perguntas sobre como eles estarão no futuro. Alguns desses destinos misteriosos de outros personagens foram revelados pelo Derek, como por exemplo o futuro da Encantriz, que o Derek revelou para a gente que muita gente não gostou, pois, segundo o Derek, ela se casará com Hubble no futuro. E ele também revelou que o Albedo se tornará o Albedo 10.000. Só que tem um personagem em especial que sempre me chamou muita atenção, como também da fandom por inteiro, creio eu, que é o Dr. Animal no futuro. Quando esse personagem aparece pela primeira vez lá na série clássica, a gente vê que ele está todo acabado, apenas restando a sua cabeça, que está ligada ao corpo de um gorila albino. E segundo o pop-up oficial da série, o motivo disso ter acontecido com ele foi porque ele tentou replicar a mutação do Kevin 11 lá da série clássica com ele mesmo. E como podemos ver, esse experimento que ele tentou fazer consigo mesmo acabou dando errado, com ele tendo todo o seu corpo destruído, apenas restando a sua cabeça, mostrando para a gente o quanto ele estava obcecado em conseguir algo parecido com o Kevin, mesmo que isso significasse colocar a própria vida dele em risco. E é esse que será o tema do vídeo de hoje, galera. E se o Dr. Animal tivesse conseguido replicar a mutação do Kevin 11? Nesse vídeo eu vou imaginar dois cenários, como aconteceu na série original de Ben 10 após o Omniverse, e como isso alteraria toda a história de Ben 10 se o Dr. Animal tivesse executado esse seu plano na série clássica e tivesse conseguido com êxito assim o sucesso dele. Também irei tentar responder todas as perguntas possíveis que podem existir em torno desse tema, do Dr. Animal e a mutação do Kevin. Então, bora começar imaginando como isso aconteceu na série original de Ben 10 após os eventos de Omniverse. O primeiro questionamento que eu vou começar respondendo para vocês é como o Dr. Animal descobriu essa forma mutante do Kevin lá da série clássica. Pois é bom a gente lembrar que desde a série clássica até a série de Omniverse, o Dr. Animal nunca teve um contato direto com o Kevin quando ele estava nessa sua forma monstro, sabe? E ele nunca nem sequer viu o Kevin desse jeito, tendo que ter todo um contexto, primeiramente de como o Dr. Animal descobriu isso do Kevin. Provavelmente lá na base dos encanadores, novamente o Dr. Animal conseguiu escapar da sua cela, indo mexer nos computadores lá dos encanadores, tentando abrir portões ou uma rota de fuga para escapar de lá. Como os encanadores têm o costume de documentar tudo sobre qualquer pessoa que eles conhecem, até mesmo sobre o Ben, a sua infância, o feedback e coisas pessoais dele, a mesma coisa pode ter acontecido com Kevin, porque as pessoas que mais tiveram contato com Kevin quando ele estava naquela sua mutação na série clássica foi justamente o Vomax, a Gwen e o Ben. O Vomax, durante os vários confrontos que eles tiveram com Kevin lá na série clássica, ele foi documentando tudo sobre ele. Daí a partir disso o Dr. Animal descobriu a forma mutante do Kevin lá na série clássica e ele pode ter ficado encantado por essa forma do Kevin. Como essa forma mutante do Kevin envolve os primeiros 10 alienígenas que o Ben usava lá na série clássica, o Dr. Animal deve ter criado uma cópia desse arquivo e carregado com ele. Daí eu acredito que durante vários confrontos que o Dr. Animal foi tendo contra o Ben, ele pouco a pouco foi forçando o Ben a se transformar nos 10 alienígenas originais, coletando através do Ben algumas amostras de DNA desses alienígenas do Ben. E assim, depois de coletar tudo sobre o Ben, ele tentou replicar consigo mesmo todo esse experimento. Talvez até em um desses confrontos o Dr. Animal pode ter enfrentado o Kevin para coletar um pouco do DNA dele, sabe, para criar toda essa mistura, misturando o DNA dos 10 alienígenas da série clássica no seu corpo. E pode ter sido assim, galera, que nasceu todo esse experimento do Dr. Animal. Primeiramente, ele escapou da sua cela lá na base dos encanadores, uma coisa bem comum de se acontecer em Omniverse, e acessando o computador dos encanadores, ele descobriu todo esse arquivo do Kevin 11, nascendo assim toda essa obsessão e esse desejo dele de querer ser igual ao Kevin. Porque eu acredito que isso pode ter acontecido com o Dr. Animal depois de Omniverse. É simples, galera, mesmo o Dr. Animal se encontrando com sua versão do futuro e vendo que só restou sua cabeça lá no corpo de um gorila, o Dr. Animal do futuro não revelou para sua versão do presente como ele acabou naquele estado, fazendo assim com que sua versão do presente ainda execute todo esse plano de tentar recriar a mutação do Kevin em si mesmo. Agora que eu imaginei para vocês como na série original do Ben 10 todo esse experimento do Dr. Animal pode ter acontecido depois de Omniverse, vamos agora imaginar como seria a história de Ben 10 se todo esse experimento tivesse acontecido na série clássica. E assim, galera, realmente é muito difícil imaginar isso, pois o Kevin e o Dr. Animal são dois personagens que estão muito distantes durante toda essa série.
pois o Dr. Animal aparece no segundo episódio, logo em seguida aparece no episódio do Raio Mutante, depois aparece no episódio lá do Idem e logo em seguida no episódio dos 10 negativos. Já o Kevin aparece com mais frequência, no entanto sempre distante do Dr. Animal, fora da vista dele, sabe? E ainda tem a questão de que ele é aprisionado no Nulificador, impedindo assim com que o Dr. Animal descubra essa forma dele. Por isso o momento mais perfeito que eu considero para começar toda essa minha teoria para vocês é quando esses dois personagens estão no Nulificador. No final da série clássica, depois do episódio dos 10 negativos, é lá que o Dr. Animal é aprisionado, no Nulificador, contudo em uma área mais afastada da onde o Kevin estava. Por isso que nessa minha teoria eles têm que se aproximar muito, com ambos os personagens estando na mesma Encarcecon, sabe? Aquelas prisões lá que tem no Nulificador. Caso o Dr. Animal fosse parar na mesma prisão que o Kevin, quando ele conhece o Kal-El, aí começaria toda a obsessão do Dr. Animal em relação àquela forma do Kevin. Ele vendo o Kevin daquele jeito e admirando tudo aquilo, sabe? O DNA alienígena do Ben em todo o corpo dele. Daí o Dr. Animal sempre ficaria à espreita, sabe? Sempre observando o Kevin para entender como aquilo aconteceu com ele. Quando então o Kal-El ensinasse o Kevin a entender melhor os seus poderes e tirar todo aquele DNA alienígena que estava no seu corpo, o Dr. Animal poderia aproveitar isso do Kevin, sabe? Ele largar todo aquele DNA para coletar tudo aquilo para ele. De algum jeito o Dr. Animal teria que guardar todos aqueles DNA alienígena que o Kevin expurgou para fora do seu corpo. Provavelmente ele tentaria pegar um pouco do DNA do Kevin, sabe? Tentando ir falar com ele e tentar entender o que ele era, sabe? Assim, uma simples criança ali, humano como ele. Ambos os personagens sendo os únicos humanos naquela prisão alienígena, entendem? Por eles terem essa coisa em comum, provavelmente o Dr. Animal se aproximaria do Kevin e conseguiria uma amostra do seu DNA. Aí quando iniciasse toda aquela fuga lá do Kal-El e do Kevin lá da Encarcecon, o Dr. Animal, nessa minha teoria, estaria com eles. O Kal-El seria morto lá pelo encanador Morg, pois a rota de fuga do Kal-El era uma coisa que o Morg tinha conhecimento. Aí enquanto o Kal-El contesse lá o Morg para o Dr. Animal e o Kevin fugirem, ele provavelmente confiaria a segurança do Kevin ao Dr. Animal. Quando ambos conseguissem escapar daquela prisão, certamente o Dr. Animal abandonaria o Kevin, devido que ele já tinha tudo o que ele queria, o DNA dos 10 alienistas e um pouco do DNA do Kevin. Aí como acontece toda aquela pausa na história de Ben 10 de 5 anos, e o Kevin e o Dr. Animal estando lá no Nulificador, o Dr. Animal teria tempo suficiente para fazer com que essa mutação do Kevin acontecesse com ele. Então antes dele criar toda aquela máquina lá para romper a dimensão do Nulificador e escapar de lá, ele daria início ao seu plano lá da mutação. Porque se o cara teve conhecimento para criar uma máquina que rompia uma dimensão, ele poderia conseguir fazer isso lá no Nulificador. Depois de conseguir isso, aí ele daria início ao seu plano de escapar de lá criando toda aquela máquina. E como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart, essa seria a aparência do Dr. Animal lá no Nulificador. Ele sendo anulado, só que agora mais poderoso. Eu gostei muito dessa arte aí, galera, pois juntou o corpo do Kevin lá mutante com as características do Dr. Animal em força alienígena lá dele sendo anulado. E o mais legal é que a mutação não chegou na cabeça do Dr. Animal. Uma coisa que faz muito sentido, pois o Dr. Animal, quando tentou recriar a mutação do Kevin, só sobrou a cabeça dele, sabe, intacta. Mostrando assim que o objetivo dele era apenas mutar todo o corpo dele, e não a cabeça. E cara, o Dr. Animal seria muito poderoso nessa forma aí, pois além dele ter os poderes do Kevin, ele estava sendo fortalecido pela sua máquina. Ou seja, o Vomax e o Ben não teriam chance contra ele lá no Nulificador, por conta que ele tá muito fortalecido. Tendo ele sucesso lá naquele seu plano lá de romper o Nulificador e conseguir escapar daquela dimensão. Só que o Dr. Animal conseguindo realizar o plano dele de escapar do Nulificador, ele deixaria sua máquina para trás, permitindo assim com que o Vomax e o Ben destruíssem ela. Entretanto, o Dr. Animal teve sucesso no seu plano de escapar do Vomax e do Ben, sendo agora mais difícil de capturar ele e do Ben poder confrontar ele, já que ele tem todos os poderes do Kevin. Pois a gente viu em Supremacia que os poderes do Kevin, combinado com uma grande inteligência como a Gregor lá que junta tudo isso, faz qualquer personagem ser uma grande ameaça. A partir de agora, galera, surgem dois possíveis cenários para o Dr. Animal. O primeiro cenário seria de que o Dr. Animal, uma hora ou outra, fosse derrotado pelo grupo do Ben. Por conta dele ser uma ameaça mais poderosa e entender de manipulação de DNA e essas coisas, ele poderia buscar se fortalecer. Além de que, como essa mutação do Dr. Animal só possui o DNA dos 10 alienígenas da série clássica, a gente sabe bem que depois disso veio muito alienígena poderoso para o Omnitrix. Em teoria, galera, eu acredito que o Kevin poderia usar os seus poderes para absorver essa energia do Dr. Animal, revertendo tudo isso.
Só que diferente do que aconteceu com Kevin quando ele entrou em contato com o Super Omnitix, eu acredito que o Kevin não iria enlouquecer voltando para aquela sua forma da série clássica, por conta que essa mutação para o Kevin não é tão forte assim e não afeta tanto a mente dele. Pode absorver o meu Omnitrix que nem fez antes, vai ter todos os meus poderes. Não, se vou fazer isso, vou fazer com o melhor que tem. Já que o Carl ensinou ele a como lidar com esse poder e botar para fora. O segundo cenário seria se a série de Ben 10 valorizasse o Dr. Animal. Tipo, galera, o Dr. Animal conseguiu esse poder, aí isso passaria a ser algo permanente no personagem, toda essa mutação. Com ele agora aparecendo com mais frequência na série de Ben 10 tendo muito destaque em certos momentos, e em Omniverse para ele aprimorar mais ainda os seus poderes de controlar criaturas irracionais, ele fizesse aquilo na sua cabeça de tirar parte do seu crânio e deixar o seu cérebro exposto. Ele não seria tão perigoso quanto o Kevin quando entrou em contato com o Super Omnitix e nem tão poderoso quanto o agregou ou ameaçador quanto esses dois personagens. Só que o Dr. Animal com essa mutação do Kevin teria sim um certo nível de ameaça para os encanadores, tendo que ser contido. E se caso o Dr. Animal fosse capturado pelos encanadores, uma coisa que provavelmente aconteceria porque ele é um vilão e ele tem que perder, né? A célula do Dr. Animal seria toda adaptada com relação aos poderes que ele possuiria. Igual como aconteceu com Ben em Omniverse, quando ele foi trocado de lugar com o Albedo, a célula do Albedo se mostrou a célula com mais camadas de segurança em Ben 10. Nem mesmo poderes de intangibilidade são capazes de fazer com que o Albedo conseguisse escapar. E isso certamente aconteceria com o Dr. Animal, sabe? Eu acho que consegui destacar para vocês todas as informações possíveis em torno desse tema, do Dr. Animal com os poderes do Kevin. Pelo Dr. Animal não ser um personagem tão importante assim para Ben 10, sabe? Ele aparece aqui e ali, tem seus planos concluídos e tal, mas na maioria do tempo ele está sempre aprisionado lá na base dos encanadores. Isso dificultou um pouco para mim, galera, tentar imaginar tudo isso para vocês. Além de que ele é um personagem muito distante do Kevin, então ele tem interesse em uma forma do Kevin lá da série clássica. Daí executar esse experimento depois de Omniverse é uma coisa bem complicada de se imaginar. Contudo, eu prestei atenção nesse detalhe de que os dois personagens estavam lá no Nullificador no mesmo tempo. Nascendo assim toda essa minha teoria para vocês de como o Dr. Animal conseguiria os poderes do Kevin. Tudo isso se iniciaria durante o time skip lá do Ben, quando ele tira o Omnitix. Provavelmente agora como o Dr. Animal está mais versátil, sabe, tendo poderes de velocidade, voo, força e intangibilidade graças ao Fantasmático e outros personagens no seu corpo, muitos planos poderiam dar certo para o Dr. Animal, mas outros poderiam fracassar. Porque é aquilo, galera, ele é um vilão e ele tem que perder. Ademais que essa forma do Kevin lá da série clássica é uma forma que o Ben já sabe lidar perfeitamente, só que o diferencial do Dr. Animal é o seu conhecimento que ele possui em relação a DNA, podendo assim o Dr. Animal ser uma ameaça bem maior, galera, do que eu tô imaginando para vocês. Não se esqueçam de um detalhe muito importante que poderia acabar com todo esse plano do Dr. Animal, que é justamente o Kevin. Porque como ele já teve contato com o Dr. Animal e ele possui seus poderes de osmosiano, ele poderia reverter tudo isso. Então a série de Ben 10 fica assim para mim, galera. O Dr. Animal se tornaria mais poderoso, teria todo o seu conhecimento lá, muitos planos dele dariam certo, outros não, mas como ele não é um personagem tão importante assim para a franquia, sempre sendo descartado, é mais fácil ver esse personagem sempre estando preso lá na base dos encanadores, como normalmente acontece no enredo de Ben 10. Bom, é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo. Eu só dei mais a base de como tudo se iniciaria no plano do Dr. Animal e como ele conheceria essa forma do Kevin, além de como ele poderia conseguir os DNA alienígenas dos 10 originais. Só que por ele não ser um personagem que se destaca tanto em Ben 10, galera, eu não consigo imaginar todo o enredo desse personagem, pois poderoso ele seria, então ele poderia buscar aprimoramentos para sua forma, desenvolver mais o seu intelecto, buscar DNA alienígena para colocar no seu corpo e por aí vai. No entanto, como é uma forma que o Ben já sabe lidar, pois ele lutava contra o Kevin tendo essa forma aí quando criança, e agora ele tá mais poderoso com novas transformações alienígenas, o Ben facilmente poderia derrotar o Dr. Animal. Ainda mais que ele conta com o Kevin, né, que poderia reverter tudo isso. Pois é aquilo, galera, se o Ben consegue lidar com o Albedo, que é um galvaniano muito inteligente, e tendo todas as suas transformações alienígenas atuais, o Dr. Animal não representaria tanto perigo assim para o Ben. Claro que de um humano normal para essa forma aí dele, ele se tornaria mais perigoso, né? Enfim, agora comentem o que vocês acharam de todo esse vídeo, essa minha teoria, e como vocês conseguem imaginar o enredo de Ben 10, com o Dr. Animal possuindo essa forma aí, como vocês conseguem imaginar os próximos enredos. Mas, enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado, e se gostaram já sabem, já cliquem no botão do like, e se você é novo e tá conhecendo o canal agora,
Já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.